E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o consultor Thiago, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero conversar com você e explicar a importância, o porquê que eu considero importante você saber muito antes, mas muito antes de comprar um imóvel, saber o processo detalhadamente para na hora que você chegar lá você já tá bem fresquinho as memórias. Por que eu considero isso muito importante? E para explicar isso eu vou contar um pouco da minha história, um pouco de como que isso chegou até mim, como que de repente eu comecei a virar corretor de imóveis e de repente comecei a transformar essa metodologia que eu ensino pessoalmente para o digital para poder ficar mais fácil, facilitar a sua vida. Então vamos lá pessoal. Para quem já sabe, meu nome é Thiago, né? Thiago Ferreira, eu sou baiano pessoal, sou da Bahia. E eu nasci em Salvador, sou soteropolitano. Para quem não sabe, quem nasce em Salvador é soteropolitano. E eu não tenho sotaque porque eu vim de lá para cá com 2 anos de idade. Minha família inteira aqui, já em Hortolândia, aqui em São Paulo, não tem sotaque de baiano, né? E pessoal, eu vim vim de lá da Bahia para cá, para São Paulo. Vivenciei a minha vida inteira, né? Até hoje, por exemplo, eu ainda tenho contato, acesso, vivo direto lá em Hortolândia. A maior parte das minhas vendas é em Hortolândia, a maioria dos meus clientes são lá em Hortolândia. Desde então eu vivenciei a maior parte da minha infância e da minha fase adulta, até agora, em Hortolândia, nesse local aqui. Muitos de vocês conhecem onde fica Hortolândia, São Paulo. Acho que tem Hortolândia, Rondônia também, alguma coisa assim. É Hortolândia, São Paulo, tá pessoal? Sou caçula entre 4 irmãos, eu sou caçula, venho de uma família, para quem acha, o Thiago é rico, velho, não sei o quê, eu venho de uma família humilde, tá? Já trabalhei de vários tipos de emprego, tá? Eu com 12 anos de idade eu comecei a trabalhar, então eu já trabalhei com 12 anos eu trabalhava como mecânico de bicicleta, sou apaixonado até hoje por bicicleta, gosto bastante de mexer na parte de engenharia de bicicleta, já trabalhei com várias outras coisas, já trabalhei desde de garçom, já trabalhei de bartender, trabalhar com transporte, né, de logística, conferente, já trabalhei naquela empresa chamada TNT, para quem conhece aí, aquela laranjinha, aquele caminhãozinho laranjinha que passa para lá e para cá, TNT, já trabalhei ali tanto como conferente quanto como auxiliar, já trabalhei com vendas, numa empresa de fábrica de pão de queijo e também de produção de pão de queijo, então eu já trabalhei com vários tipos de serviços, né? E eu percebi que eu sempre gostei de ensinar. Eu sempre gostei de entender como funciona e ensinar da maior maneira, né? Ensinar de uma forma fácil para as pessoas. Eu lembro que minha mãe não teve dificuldade nenhuma no meu aprendizado, por exemplo, na questão de pegar informações de matemática, contas de matemática, para mim aprender a ler foi muito rápido. Eu lembro que para mim aprender a ver o relógio também foi muito novo, foi muito cedo. Eu sempre fui autodidata, eu percebo que eu pego alguma coisa, eu vejo, por exemplo, o cubo mágico, né? Algumas pessoas aí não conseguem montar, eu consegui montar bem rápido. Pra quem tem curiosidade aí, o Thiago é aquariano. É verdade, eu sou aquariano, nasci dia 23 de janeiro, então eu tenho, para quem entende um pouco de astrologia, eu tenho esse arquétipo de ensinar, de aprender como faz, aprender como funciona e ensinar para as pessoas. Essa questão de ensinamento sempre teve dentro de mim. Eu lembro quando eu tinha 15 anos, eu ensinei a minha tia a se formar, eu ensinei algumas coisas da matéria que lá, ela não estava entendendo direito lá na escola, então eu conseguia passar. Eu sempre tive um pouco mais, talvez, de clareza no entendimento e consegui passar fácil isso para as pessoas. Eu sempre percebi isso na questão do meu dia a dia, né? Enfim, fui trabalhando em vários tipos de empreendimentos, sempre tive essa vontade de inovar, sempre quando eu chegava em algum lugar eu queria inovar, eu queria modificar. E você sabe, se você trabalha dentro de uma empresa, para você modificar é um negócio bem devagar, você tem que fazer solicitação para o chefe do chefe do chefe do chefe, com outro chefe, para mexer um negocinho para o canto. Então eu sentia meio que limitado nisso e parece que me encaixou que nem uma luva, de repente em 2012, fevereiro de 2012, me apareceu a oportunidade de eu virar corretor de imóveis, né? Começar a trabalhar na parte de estágio para me tornar corretor de imóveis. Apareceu um convite numa empresa muito grande aí. Não há necessidade de falar o nome dessa empresa, mas uma empresa muito grande no setor de vendas de imóveis. E eu recebi esse convite, me apaixonei pela profissão de corretagem logo de cara, principalmente quando recentemente eu me toquei de um negócio muito louco.
Você já deve ter se tocado nisso, só que ainda não tinha essa questão de clareza. Talvez sim, talvez não, mas eu não tinha. Que é o seguinte, pessoal. Por exemplo, um veículo, se você tem um veículo e você quer descartar, tem alguns lugares até que utiliza o veículo, por exemplo, para construção, quando a construção ela exige uma parte de ferragem, eles conseguem reciclar um veículo, né? Um carro, por exemplo, a massa fica pequenininho, joga fora, barco também, alguns usam até para algumas espécies de apartamentos que usam a parte do barco, a estrutura do barco, né? A estrutura do navio para poder fazer, então conseguem reaproveitar. E aí eu me toquei, cara, um pedaço de terra, um apartamento, uma casa, um imóvel, na maioria das vezes, nunca mais vai ser habitado por outra pessoa durante muito tempo, às vezes centenas de anos. Vai falecer o antecessor, né, o pai, e aí vai ser o filho, de repente o filho do filho, né, vai continuar morando ali naquele imóvel. Então, de uma forma resumida, eu entendi, cara, que o imóvel é um pedaço do planeta. Então, eu entendi que eu tenho uma missão muito importante. Eu ajudo pessoas a adquirirem um pedaço do planeta. E percebendo isso, foi me dando mais felicidade, ainda mais paixão pela minha profissão. Só que eu sempre percebi um grande problema na questão de venda de imóveis, pelo menos o modo convencional. Querendo ou não, pessoal, se você não sabe, o corretor de imóveis, ele recebe 100% comissionado, ou seja, ele só recebe se ele vender. Então, por consequência, tem uma pressão muito grande na questão da venda. Imagina aí, ele tem que sustentar a família dele, ele tem que fazer as vendas, né? Tem que pagar as contas, eu tenho que pagar minhas contas, tenho que sustentar minha família. Então, o que eu percebo de maior dificuldade, né? Eu, pelo menos, eu sempre senti essa dificuldade, é em visualizar o cliente, em visualizar o processo, porque fica tão embaçado, talvez fica tão visualizado na questão da venda, que esquece aquela parte de consultoria, de entender realmente a sua situação, e deixa de ver realmente que é uma família, ver que é um lar que a pessoa está realizando, para visualizar somente números e metas e prêmio. E, infelizmente tem muita pressão, principalmente para quem trabalha na parte lá vivencia mesmo a parte interna mesmo de roleta, de corretagem, tem muita pressão para poder você bater meta. E isso acaba te forçando a pensar muito no número e não em famílias. E eu sempre gostei de visualizar essa questão de famílias, que eu estou ajudando famílias, eu estou ajudando pessoas a conquistarem um lar e construir uma família. E isso eu percebi muita dificuldade. Eu me formei depois, acho que mais ou menos em 2015, mais ou menos aí que eu me formei. Não me lembro bem ao certo assim, a data exata aqui para vocês, mas a questão é que eu fui percebendo de 2012 até mais ou menos aí quando eu comecei, acho que foi para 2015, 2017, que eu comecei realmente a mostrar essa metodologia para as pessoas. Durante esse período anterior, eu fiquei muito triste com essa questão. Eu queria ajudar as pessoas como corretor de imóveis, só que eu não via um modo de eu ajudar sem ser daquele modo anterior, que é fazer a ligação, explicar, por exemplo, o processo. Eu não conseguia ver como que eu poderia ajudar diferente. E o tempo foi passando, eu comecei a fazer vendas, né, de imóveis, e eu comecei a ter um resultado positivo, porque eu consegui fazer vendas, né? Então eu consegui recurso, só que eu tive o ponto negativo, que foi, eu aprendi a ser vendedor, então eu aprendi toda a parte bem capacitada no processo de venda, te encantar, fazer você gostar do projeto, entender cada detalhe do projeto e explicar para você o processo que você vai passar. Só que não necessariamente explicar com detalhe cada processo, então eu explicava de forma padrão, a forma que todo mundo explica por aí, a forma comum. Porque vocês têm que entender que quando você vai comprar um imóvel, é basicamente dividido em 3 etapas. Você fala inicialmente com a construtora, né, fazendo a venda com o corretor. Depois você vai falar com a assessoria da Caixa, né, um CCA, né, que se chama CCA correspondente, Caixa aqui, para depois você, de repente, falar com a Caixa. Às vezes volta para o CCA, depende muito do processo onde você vai fazer. Então isso acaba ficando bagunçado. Eu recebi muito retorno negativo dos meus clientes. Clientes, por exemplo, com dificuldade de entender fase de obra. E realmente eu passei da forma que passaram para mim, da forma que eu aprendi. Só que da forma que eu aprendi, não era de verdade não é que não era de verdade, porque a fase de obra, vocês sabem que ela oscila, não tem como você prever. Mas tem como você chegar precavido, chegar bem próximo do valor que pode vir, né? Hoje a gente já tem alguns métodos que ensinam isso.
Só que, por exemplo, a pessoa ela chegava num ponto de perceber um crescimento muito grande e não saber lidar com isso, porque eu realmente não conseguia, eu não entendia. No começo eu não entendia isso. Eu recebi esse treinamento assim, eu fui aprendendo na marra, eu comecei a buscar conhecimento lá na Caixa, comecei a buscar conhecimento nos correspondentes para entender realmente como funcionava o processo, o que fazer se acontecesse alguma coisa negativa, por exemplo, o que eu poderia fazer para desvencilhar, para conseguir passar por isso e conseguir explicar melhor para o cliente, para poder você, por exemplo, que vai comprar o imóvel depois, posteriormente, conseguir se esquivar mesmo se de repente acontecer alguma coisa que te pegue de surpresa, né? Porque é uma jornada e em alguns pontos você pode acabar pegando de surpresa mesmo. Se você souber que pode acontecer isso, você vai lidar tranquilo. Se você não souber, aquilo era o que acontecia. A pessoa entrava em contato para nós, Tiago, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Por que aumentou a fase de obra R$100, R$200 de um mês para o outro? E isso me surpreendia também, porque era novo tudo para mim também. Então eu comecei a estudar bastante e eu prometi para mim mesmo uma coisa. Eu vou explicar tudo, todos os detalhes. A pessoa ela vai comprar comigo se ela souber, ela só vai comprar comigo se realmente ela estiver preparada. E se ela não tiver, ela vai perceber. E foi uma coisa muito interessante que aconteceu. 2 pontos. É que o meu número de vendas diminuiu bastante, a quantidade de vendas. Mas um outro ponto é que as vendas que foram ocorridas, elas foram... O processo que foi passado, desde o momento que comprou até o momento que pegou as chaves, as pessoas passaram tranquilo, não tiveram dor de cabeça. Foi um processo 100% mais redondo. Essas pessoas conseguiam lidar com o que elas estavam vendo, né? Para onde que ela vai. Imagina aí você está viajando, você vai para um lugar. Se você tem um mapa, visualizou o mapa, sabe o trajeto que você vai passar, você sabe que tem um buraco ali na frente. Você viu já no mapa, você viu que pode ser que tenha um local que ele está interditado, você tem que fazer um desvio. Você sabe disso porque você já viu no mapa. Se você vai lá, você já viu algumas pessoas que pegam o carro e saem viajando? Eu vou desbravar, vou ir para São Paulo sem saber por onde que eu vou ir só pegar o carro e dirigir. Algumas pessoas conseguem até. Só que eu queria evitar que as pessoas passassem por isso. Eu queria que você estivesse lá dirigindo e olhando o mapa, né? Opa, agora tem um lugar aqui, eu posso ir esquivar. Então eu fui vendo que as pessoas foram sendo aprovadas mais fácil, elas foram lidando melhor com o processo, eu comecei a perceber isso positivamente. Depois que isso aconteceu, eu notava basicamente 3 coisas, 3 comportamentos nas pessoas. Tinha um comportamento de uma pessoa que comprava, ele percebia a importância de comprar, só que ele só vinha adquirir, ele só vinha lidar com isso na cara do gol, quando já estava ali prestes a adquirir. Então, eu costumo de chamar essa pessoa de desentendida, esse comportamento financeiro de comportamento desentendido. É uma pessoa que não, tipicamente, ela vai estudar o processo antes. É uma pessoa que só vou querer saber mesmo na hora que eu chegar lá, para poder eu não ficar com um negócio na cabeça. Tipo, uma pessoa que não necessariamente gosta muito de pegar o negócio para poder estudar. Então a gente começou a chamar essa pessoa de desentendido, porque a gente percebeu que a gente passava o mesmo processo, só que cada pessoa reagia de uma certa forma. E foram alguns livros, né, que eu graças ao tempo que eu fui aprendendo e eu fui me dedicando a entender como que o ser humano funciona, como que as pessoas conseguem melhorar algum comportamento, como que você vai conseguir alcançar um ponto com mais maestria. Eu fui estudando formas, né? Será que tem como a pessoa alcançar um ponto mais rápido? Por que eu explico a mesma coisa para uma pessoa e ela compra o imóvel assim rapidinho e a outra demora muito tempo? Então esse foi o desentendido. Foi a pessoa que ela comprava, ela demorava para poder buscar, quando buscava era logo em cima, na cara. Quero comprar esse mês e eu estou desesperado, estou no momento de comprar um imóvel, eu preciso comprar esse mês. E aí, como é que faz? E às vezes a pessoa acabava sendo pego de calça curta, acabava percebendo que não estava na condição para poder ela adquirir o imóvel. E teve um outro ponto, um outro perfil, um outro tipo de comportamento que a gente percebia que as pessoas também executavam. A gente explicava o processo, a pessoa ela entendia esse processo, só que muitas das vezes ela é o teimoso, a gente chama de teimoso. É o comportamento do teimoso. A pessoa ela sabe, por exemplo, que não dá para você
coincidir comprar um carro, sendo que você está querendo comprar um imóvel. Você tem que primeiro comprar um imóvel para depois você comprar um carro. Se você fizer isso, se entende, principalmente se for... Principalmente não, exatamente se for financiamento. Se for compra à vista, não vai influenciar em nada. Agora, se for um financiamento, esse valor ele vai ser contabilizado para a Caixa como um compromisso financeiro. Então, é isso que a maioria das pessoas teimosas elas faziam. Elas sabiam, eu tinha explicado o processo certinho, mas elas faziam diferente. E tinha o comportamento que a gente chama, que é o preparado. A pessoa que tem um comportamento preparado. Nada mais é a pessoa que pega, estuda o mapa e segue. Eu me lembro quando foi, lembra, amor, quando foi pra gente começar a fazer pão. Eu gosto muito de fazer pão, gosto de fazer algumas receitas caseiras aqui pra a dona delegada ali. E chapate também, pra quem sabe o que é chapate, aquele burrito, sabe? Gosto de mexer com massa. E quando foi pra poder a gente fazer pão, eu comecei a fazer pão. Eu lembro que pra mim aprender definitivamente foi o terceiro. O primeiro pão, eu vi a receita, ó, se liga, vi a receita. Na receita tava lá falando, a senhorinha, ela explicou, era um vídeo no YouTube, a senhorinha ela explicou assim, ó, você não pode, a água ela tem que estar na temperatura suportável na pele. E aí eu coloquei a mais do que a temperatura suportável na pele. Eu deixei bem alto. O que aconteceu? A levedura, né, aquele levedo, né, o fermento que se usa, o sachê que você usa para poder fazer esse pão caseiro, ele queimou, ele morre se você colocar uma temperatura muito alta. E aí esse pão ele não cresceu, ele ficou bem compacto assim, não ficou muito legal. E aí depois ficou pesada a massa, sabe? Não cresceu. Depois eu fui lá, fiz outro pão. Aí esse daí eu acredito que eu devo ter acertado na questão da temperatura da água. Só que aí eu errei em outra coisa da receita, no tempo no forno. A gente foi assistir filme e esqueci. Acho que ficou umas 2 horas lá no fogo lá. O pão ele ficou tipo uma torrada. Você cortava o pão assim, ficou tipo preto mesmo. A casca não chegou a ficar preto, mas ficou bem escuro mesmo e duro. Ficou seco o pão, ficou muito tempo no forno. Aí na terceira vez que a gente fez, acho que vamos até tentar colocar uma foto aqui pra vocês verem. Aí ficou, ó, tonight, ficou bonito o pão, ficou legal. Aí ele cresceu, por quê? Porque eu acertei certinho a receita. Eu acertei no tempo e também na temperatura da água. É a mesma coisa que acontece para qualquer processo na vida da pessoa. Se você está querendo fazer qualquer coisa na sua vida, você tem que seguir um mapa e seguir próximo daquele mapa. Não é seguir exatamente, mas próximo. Coisas importantes que tem ali naquele percurso, você tem que ir. Por exemplo, você vai daqui para São Paulo, tem 2 ou 3 faixas. Você pode ir em uma dessas 3 faixas. Com certeza, a faixa da direita, né, a primeira faixa ali, às vezes vai ser a faixa mais pesada, onde vai ter caminhão, vai ter aqueles carros mais pesados. Com certeza, a faixa da esquerda vai ser um local mais rápido. Porém, às vezes, uma via mais perigosa. Então, você tem que escolher o caminho. Mas você sabe, no mapa, você sabe exatamente para onde que você está indo. Então, é isso daí, pessoal. Foi por isso que eu resolvi trazer mesmo a metodologia. As pessoas, eu comecei a perceber que as pessoas elas necessitam disso. Você necessita muito disso. As pessoas elas deixam para poder procurar imóvel, eu sei, é porque não sabem, mas deixa para poder procurar a metodologia de como adquirir um imóvel só quando vai adquirir um imóvel. E não deveria ser assim. Você tem que procurar essa metodologia muito antes, porque às vezes você não está no momento, às vezes você tem o comportamento do desentendido e você está com o nome sujo, você está endividado, você quer comprar uma casa e tem uma renda de R$1.000. Você é desentendido, é normal, é um comportamento financeiro. Às vezes você é o teimoso, você sabe que está querendo adquirir, você sabe o que tem que fazer, você sabe que tem que se livrar de dívidas, você sabe que tem que começar a cortar aí um pouco de rolezinho final de semana, um pouco de excessos de gasto, só que você não faz porque você é o teimoso. Então eu comecei a trazer isso e é por isso que você precisa saber de todos os detalhes para você adquirir um imóvel muito antes de você ir atrás mesmo de adquirir um imóvel, para você começar a habituar esse hábito. Foi o que eu comecei a fazer para as pessoas. A pessoa era desentendida, ou então ela era teimosa, eu simplesmente explicava, ó, a pessoa que adquire um imóvel mais rápido, ela segue esse comportamento aqui, ela faz desse jeito aqui, ela vai ter esses hábitos específicos,
Porque eu via as pessoas, dá para poder você ter noção. Tinha cliente nosso, por exemplo, que não tinha nenhuma dívida. Ela não tinha dívida nenhuma porque ela já era uma pessoa preparada, mas não sabia. Ela não tinha dívida nenhuma, já tinha um bom cartão, só que não utilizava. Tinha até um limite legal, mas não utilizava. Ela tinha até liberação para poder comprar veículo, mas não usava. O foco dela era já, desde o início, adquirir um imóvel. E quando ela entrou em contato conosco, do tempo para ela assinar, foram 3 dias. Foi um negócio bem rápido. E já aconteceu aí com outros clientes nossos também isso. É um pouco do que a gente fala sobre a questão de foco. Então eu comecei a trazer isso, comecei a perceber. E aí eu comecei a ver, poxa, para mim falar para as pessoas um a um, vai demorar muito tempo para isso se espalhar. Agora na internet eu consigo falar para 1.000, 10.000, 20.000, 100.000 pessoas de uma vez só. Então foi por isso que eu comecei a trazer isso para vocês pela internet. Eu consigo falar para muitas pessoas, o que é algo que eu considero muito importante, que você deveria já estar ligado disso antes mesmo de passar o processo. Eu vejo pessoas não saber o que é a fase de obra e já comprou, já assinou o contrato e não sabe o que é a fase de obra. A pessoa entrar em contato comigo perguntando isso. Eu já vi pessoa entrar em contato comigo falando, Thiago, o meu corretor não passou nada para mim. Me ajuda a entender a fase de obra. Olha que louco isso, né? Então, por isso que eu vim trazer essa metodologia para vocês, porque realmente isso é um negócio que acontece comum. Agora, com essa pandemia, pessoal, o tempo ele está cada vez mais limitado, está cada vez mais rápido os atendimentos, as vendas estão cada vez mais rápidas e a informação acaba se perdendo. Você tendo uma metodologia que você pode estudar aí sentadinha aí, onde você estiver, no seu celular, é muito mais fácil. É isso que a gente vai trazer. O que é a Maratona P30? É onde a gente vai mostrar para vocês a metodologia que a gente ensina as pessoas a adquirir o apartamento na planta em 30 dias. E aí a gente chama de AP30, né? Seu AP em 30 dias. Então, foi por causa disso, pessoal. A gente começou realmente a explicar para as pessoas e isso foi começando a ter um efeito positivo. E a gente viu, vamos espalhar para a internet, vamos mostrar isso para as pessoas. A gente começou a tomar isso como propósito, né, querida? Princípio de vida. Muita gente até hoje, o pessoal entra em contato, porque eu ainda sou corretor, ainda faço venda de imóveis. Então, o pessoal ainda entra em contato comigo naqueles anúncios convencionais, às vezes, e às vezes é por indicação de outra pessoa, eu percebo essa dificuldade. As pessoas realmente elas não sabem como que é que adquirir um imóvel. As pessoas muitas das vezes acham que é padrão o financiamento. Se eu achava, eu imagino que outras pessoas ainda devem achar. Eu achava que era padrão, você poderia chegar lá e comprar, independente da sua renda, você poderia comprar qualquer imóvel, liberava o crédito tranquilo para você. Eu tinha essa ingenuidade. Hoje, se eu fosse me considerar, eu consideraria como desentendido, né, na época lá, para investimento no imóvel. Então, para você que gosta aí de maratonar, a gente vai maratonar uma forma acelerada para poder aumentar, independente do momento que você tiver. Você vai entender o processo para você adquirir um imóvel. Eu não estou falando que é para você comprar um imóvel agora, mas você vai conseguir entender como que é comprar um imóvel. Por exemplo, se você é uma pessoa que está com dificuldade aí financeira, você vai saber o ponto que você tem que chegar para você conseguir adquirir o seu imóvel, o ponto ideal para você conseguir um crédito legal na Caixa de repente. Então, essas coisas que a gente vai estar falando, principalmente vão ser 2 coisas que a gente vai trazer no webinário aí para vocês, 100% online, 100% gratuito, que vai ser o quê? O primeiro passo que vocês vão ter que dar e também a gente vai ajudar vocês a entender como que se mantém focado nessa parada aí. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. O porquê acredito que ficou bem claro, ficou bem nítido aí para vocês, né? Se a gente entende que é um investimento que muitas das vezes é para sua vida toda, compensa, né? Você estudar um pouco como que você vai passar por esse processo. Muitos de vocês aí de repente está noivo, eu tenho certeza que você estudou como que iria ser a cerimônia do noivado, por exemplo. Ou de repente você trabalha numa empresa e você exerce uma função, você estudou essa função antes mesmo de executar ela, justamente para evitar às vezes acidente. E é isso que eu quero propor para vocês. Não chegar lá de cara. Às vezes eu vejo as pessoas chegando lá de cara, capengando, batendo cabeça e aprendendo na marra. E isso não deveria ser assim. Pode ser um negócio confortável. Eu imagino que a aquisição de um imóvel, né, você está muitas das vezes iniciando uma família. Na maioria das vezes você está iniciando aí uma família. Eu acho que esse momento tem que ser pé no chão
E por isso que você tem que estudar muito antes, tem que saber se preparar muito antes, tá, pessoal? É isso. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. É isso? Fechou? Então é isso mesmo. Agora fechou. Tchau, tchau. Até mais.